Francenilton Clava, o pessoal parece não entender que futebol é contexto. Homem e Kubazi rendem o seu melhor na seleção e Amal e Pedro em clube. Isso é mais sobre o que o técnico quer que cumpram do que a expectativa da torcida. Eu acho que passa por aí, mas eu acho que também tem outro elemento. No caso do jogo do Dani Olmo, o Dani Olmo já jogou pelo Barcelona num nível altíssimo. Só que para o torcedor do Barcelona, isso não significa nada, a não ser que o time ganhe a Champions. A galera que reclama do Dani Olmo de maneira muito efusiva é a galera do não vale nada a não ser ganhar a Champions. Ah, não ganhou a Champions? Então é todo mundo uma merda. E aí o Dani Olmo é uma merda, o Fermin é uma merda, o Pedri é mais ou menos, é assim, né? Então é assim. O que está acontecendo aí? A Bélgica vai fazer uma substituição agora, a galera tá falando que algum jogador rompeu o ligamento, eu não tava prestando muita atenção. O que foi isso? Tem algum jogador da Bélgica que rompeu o ligamento na partida? Vocês estão falando aí no chat? Enfim, dando continuidade ao raciocínio, eu acho que o Dani Olmo joga muito pelo Barcelona. Só que aí tem dois detalhes. Pro Barcelona, pro torcedor do Barcelona, para uma parcela, não vamos generalizar. Para uma parcela do torcedor do Barcelona, ou é campeão da Champions, ou ninguém presta. Beleza. Dito isso, eu acho que no caso do Dani Olmo entra o fator de que ele joga numa posição que historicamente é uma posição de dificuldade de manter a regularidade, que é a posição de camisa 10. O camisa 10, gente, ele tem que ter licença para errar. Senão ele não vai conseguir jogar. Ele não vai conseguir ser importante. Ele é o jogador que atua no setor do campo que é mais povoado. Ele tem os volantes no cangote e os zagueiros à sua frente. E ele precisa, quando recebe a bola, ou acertar um drible ou um passe vertical. Para o camisa 10, não serve tocar a bola para trás, tocar a bola para o lado. Ele precisa fazer uma grande jogada individual, ele precisa acertar uma grande finalização, ele precisa acertar um grande passe. O camisa 10 está constantemente fazendo a jogada de mais difícil acerto no setor em que é mais difícil acertar. Então é presente na história de todos os grandes camisas 10, de todos os grandes armadores de jogo de times importantes, a irregularidade. O cara fazer grandes partidas e depois viver uma sequência de partidas ruins. E ele tem que ter licença para isso. É importante haver no banco de reservas um jogador de alto nível que possa, nos piores momentos do titular, assumir a posição e conseguir aproveitar as oportunidades. E quando esse reserva de alto nível não esteja no seu melhor momento, que o outro volte e atue em alto nível. Por isso que é tão interessante ter a dupla Dani Olmo e Fermin. Cada um com a sua característica, isso dá inclusive uma variação tática para o treinador. Eles podem atuar no mesmo setor e ser importantes. E quando um não está conseguindo, entra o outro. E quando o outro não está conseguindo, entra um. Eu acho que a galera exige uma regularidade desses jogadores que jogam numa posição em que historicamente é difícil ser regular, manter a constância de desempenhos, por uma questão de expectativa desconectada da realidade. Para mim, ter Dani Olmo e Fermin nessa posição é mais do que qualquer outro time do futebol mundial tem hoje. Eu não vejo nenhum clube no futebol mundial que tenha dois jogadores para atuar nesse setor e que consigam atuar, então, a alto nível. Pode ter dois não tem. O Barcelona está muito bem servido. Eu não acho que o Dani Olmo joga na seleção espanhola mais do que joga no Barça. Só que são torneios tiro curto, onde ele entra muito concentrado, muito focado, muito bem fisicamente. São poucas partidas, uma seguida da outra, e ele consegue aproveitar o seu melhor momento. Mas ele vive isso no Barcelona. Só que aí são 50, 60 partidas. Tem lesões, isso aí é um problema que ele carrega, mas principalmente, ele vai viver altos e baixos na temporada. E o torcedor do Barça é um torcedor muito exigente, ele não aceita altos e baixos. Tem que ser alto o tempo todo, caso contrário,
Não presta. É ruim. Vende. Traz outro. E o outro também vai viver altos e baixos. Vende esse também. E traz outro. E o bom é sempre o que está em outro lugar. Então, o Dani Olmo faz uma Copa muito boa, mas ele não joga pela Espanha mais do que ele joga pelo Barcelona. Só que pelo Barcelona, ele precisa fazer isso 60 vezes na temporada. Pela Espanha, 8, o time é campeão, ele vira uma lenda. Essa é a minha opinião acerca do Dani Olmo. Tá bom? Mas eu concordo com você que contextos podem ajudar ou dificultar o desempenho de determinados jogadores. No caso do Dani Olmo, eu tenho essa opinião, que é um pouco mais específica. Sejamos sinceros. Dar a César o que é de César. O Bellingham não joga nada no Real tem 2 anos. Mas na Inglaterra ele tá rendendo. A gente pode aplicar o mesmo raciocínio do Dani Olmo. No Real Madrid... Só que no Real Madrid eu acho que vigora mais a proposta do Francenilton aqui, que foi quem mandou o superchat anterior. Na Inglaterra, o time é montado para o Bellingham ficar confortável. E encaixa o conforto dele com o conforto do Harry Kane. Então o time é montado para ele ficar confortável. Não encaixa o Bellingham com o Mbappé. E o Real Madrid é montado para o Mbappé ficar confortável. O elenco do Real Madrid era um elenco que estava montado para funcionar junto. E aí soltaram lá no meio o Mbappé, que não tinha nada a ver com aquela proposta de jogo, e falaram para os outros jogadores que eles tinham que se virar para se adaptar. Aí morreu o Bellingham. O Vinícius tem as suas melhores atuações quando o Mbappé está lesionado. O Mbappé tem as suas melhores atuações quando o Bellingham e Vinícius não estão em campo, e o Real Madrid não funciona coletivamente. Aí você vai ver o Mbappé na França, há um diferente encaixe. Você vai ver o Bellingham na Inglaterra, é outro encaixe. O Vinícius na seleção brasileira, à exceção da partida contra a Noruega, que ele realmente foi muito mal. Eu não achava que o Ryerson iria conseguir botar o Vinícius no bolso, e ele conseguiu. E depois, quando entrou o Ausnes, manteve a dificuldade do Vinícius Júnior de bater o adversário nos duelos 1 contra 1. Mas na maior parte da Copa foi o jogador mais importante do Brasil, porque ali eles estão separados. Isso vale para um jogador que no clube joga muito bem, vem para a seleção e não rende, exemplo do Rafinha. Isso vale para um jogador que tem uma temporada mais ou menos no clube, mas na seleção arrebenta. Os contextos táticos e de encaixe de característica com os companheiros mudam totalmente o desempenho de um atleta. Na Copa do Mundo isso fica mais visível porque todo mundo para assistir. Mas é verdade, o Bellingham está jogando muito bem. Agora, dentro de uma característica que ele tem, que não é de um meio-campista cerebral. O que o Bellingham está fazendo? Controlando o jogo? Não. Ele pisa na área e finaliza. E ele faz muitos gols de cabeça e por baixo. O Bellingham ele é um meio-campista de pisar na área e tem o vigor físico e a qualidade para fazer os gols. Ou pelo menos para puxar a marcação e abrir espaço para os companheiros. Se já tem alguém na área ocupando espaço, se movimentando na frente dele, sem permitir que ele encontre uma brecha para contribuir, ele passa muito tempo sem fazer gol. E o Bellingham, quando não faz gol, não é um jogador tão impactante. O Bellingham, quando não faz gol, é um jogador de menos impacto. Não é como, por exemplo, o estilo de jogo dele não é como, por exemplo, o do Pedri. Vamos pegar um jogador que está na mesma faixa de campo, dessa faixa mais adiantada. O Dani Olmo. O Dani Olmo hoje jogou pra caralho e não fez gol. O Bellingham, quando não faz gol, ele não joga pra caralho. Vai jogar bem. Né? E se o time perder e o Bellingham não tiver feito gol, ninguém vai... o time perdeu, mas o Bellingham arrebentou. Porque ele é um jogador que tem isso como característica. Ele é o meio-campista que pisa na área e faz gol. Ele não é o cara que vai pegar a bola lá embaixo para distribuir. Ele não é o cara que vai cadenciar. Ele não é o cara do passe diferenciado. Ele é um cara que faz um trabalho tático muito interessante, se sacrifica muito e se impõe fisicamente, recupera bolas, enfim. E, ao mesmo tempo, ele é o cara que pisa na área para finalizar. Então, ele não é gênio. Bellingham não é gênio. Não é gênio. Ele não é craque, gênio.
Mas ele é um jogador muito bom, importante, dentro da característica que ele tem, se for bem aproveitado. E a Inglaterra tá sabendo aproveitar melhor que o Real Madrid. O que é doideira, porque geralmente é o contrário, né? Geralmente no dia a dia do clube tu encaixa melhor.